a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. É muito evidente no livro de Ageu que a carga com relação a edificar a casa não é apenas uma carga imediata, porque Ageu até mesmo fala da vinda do Messias à sua casa. Então, queridos irmãos, Paulo está dizendo no texto que acabamos de ler, que se nós não estivermos crescendo em santidade, nós seremos contaminados pelo ambiente impuro ao redor de nós. Só há um caminho para nós não sermos contaminados, pelos arredores trevosos que nós estamos tocando 24 horas por dia. É crescermos em santidade. Por isso o princípio que nós citamos. Se eles carregassem carne santa nas vestes, não santificariam nada. Mas se eles tocassem um corpo morto, eles tornariam impuro o que é santo. Então qual é o meio de nós não sermos contaminados com o ambiente ao redor? O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros. E que sejais confirmados em santidade. Essa é a maneira de Deus. Então, voltemos lá ao livro de Ageu. Tão interessante, irmãos, que Ageu compartilha a palavra do Senhor com eles 15 semanas. 15 semanas. Quase que precisamente 15 semanas. Eles estavam paralisados há aproximadamente 15 anos. E quando o Senhor fala a eles, eles têm a garantia do Senhor, depois de 15 anos, de que eles seriam de novo abençoados, porque tocaram os interesses do Senhor. Então, a última mensagem, 4 versículos, de 20 a 23, e que versos. Agora essa palavra não é falada aos sacerdotes, como no verso 11. É uma palavra particular a Zorobabel. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu no mesmo dia, aos 24 do mês, dizendo: fala a Zorobabel. Vamos devagar aqui com essa última palavra. Zacarias 4, o texto que lemos ontem, apresenta Zorobabel como uma figura muito clara do nosso Senhor Jesus. Sabe por quê? Zacarias 4, 9 diz assim: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa. Elas mesmas colocarão a pedra de remate, ou a acabarão. Zacarias diz: para que vocês saibam que foi o Senhor quem me enviou, diz Zacarias ao povo. Zorobabel é uma figura evidente do nosso Senhor Jesus, que é aquele que lança os fundamentos da casa, o mesmo que coloca a pedra de remate. Eu edificarei a minha igreja. Então, fala a Zorobabel dizendo, escute com atenção: farei abalar o céu e a terra. Ó, irmão, não perca essa nota aqui. Porque é a segunda vez em que essa expressão aparece no livro de Ageu. Já vimos que a primeira vez está lá no capítulo 2, verso 6. Mas aquele abalar céu e terra, contexto até o verso 9, claramente está relacionado com a introdução da glória de Deus na casa de Deus. Já explicamos isso. Agora, quando a expressão é repetida, farei abalar o céu e a terra, a conexão agora não é a casa de Deus. A conexão agora é todas as nações, reinos do mundo. Então é dito: fala Zorobabel, farei abalar o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos, seus cavaleiros cairão um pela espada do outro. Ou seja, o motivo do Senhor abalar céus e terra é duplo. Por um lado, já explicamos, abalar o que é abalável na sua casa. Por outro lado, toda a convulsão que o Senhor tem gerado nas nações, nos reinos, nos tronos, tem um único propósito. Qual? Está expresso nesse texto maravilhosamente, com a expressão do verso 23, o último versículo do livro. Eu te farei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, eu te farei como um anel de selar.
Vamos entender isso. Primeiro, o Senhor abalando céus e terra para introduzir sua glória na sua casa. Segundo, o Senhor abalando céu e terra para fazer de Zorobabel um anel de selar. O que isso significa na linguagem do Novo Testamento? Vamos a alguns textos importantes. Vamos dizer o sentido disso antes de ler os textos. Escute. O motivo do Senhor abalar tronos e reinos, fazer de Zorobabel um anel de selar, na linguagem do Novo Testamento, já que ele é uma figura de Cristo, é imprimir, anel de selar, imprimir a imagem do seu Filho em todos os recantos do universo. Irmãos, não será apenas glória para a igreja a segunda vinda de Cristo. Quando nosso Senhor Jesus retornar, o universo se calará. Em cada recanto desse universo, algo da glória, do senhorio de Cristo será visto. Por isso que Paulo diz em Filipenses 2, todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, se dobrará. E toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Por quê? Porque este é o anel de selar de Deus. Nós precisaríamos de mais uma reunião aqui para explicar isso com detalhes. Mas escute com atenção. Vou te dar alguns versículos. Atos 17, 31. Sabe o que diz lá? Rapidamente. Atos 17, 31. Paulo está pregando em Atenas, no Areópago. Você conhece bem. O altar ao Deus desconhecido. Esse que adorais sem conhecer, é precisamente esse que eu vos anuncio. Deus que fez o céu, a terra, o mar, tudo que nele existe, etc. Nele nos movemos e existimos. Lembra da mensagem de Paulo? E ele conclui assim: Deus, ele está falando a filósofos. E ele diz: Deus não levou em conta o tempo de vossa ignorância. Mas ele notifica. Notifica, não é sugere. Deus não sugere nada, Deus notifica. Ele notifica a todos os homens, em toda parte, que se arrependam. Porque ele designou um dia em que ele há de julgar vivos e mortos. Em um varão. Tradução Revista Atualizada diz, por meio de um varão. A preposição grega é en, E-N, en. Ele há de julgar o mundo em justiça, em um varão. Dois em, no texto original. O Senhor Deus vai julgar o mundo em justiça, exatamente porque ele vai julgar o mundo em um varão. Que varão é esse? É o varão aprovado por Deus. Ele vai julgar o mundo em justiça, em um varão que ele destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Não é isso que você tem nesse versículo? Os hospitais recebem um certificado que se chama certificado de acreditação hospitalar, dizendo que os serviços prestados ali são excelentes. Há vários órgãos de acreditação. Um dos mais famosos se chama Joint Commission. Os hospitais que têm esse certificado são classe A, AAA. Não é? Como que Deus testificou que esse homem é o homem acreditado por ele? Esse homem tem atestado de acreditação. Qual é seu atestado? Ressuscitou dentre os mortos. Então ele vai julgar o mundo em justiça e em um varão que ele destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando. O que isso significa? Significa que nada, em nenhum recanto desse universo, na segunda vinda de nosso Senhor, deixará de sofrer a marca do anel de selar, porque ele é o varão aprovado por Deus. Agora, o que significa isso para nós, igreja? Uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Por que o Senhor está abalando a igreja? Para que a imagem impressa de Cristo seja visto em nossas vidas. Porque tudo aquilo que não é Cristo não permanece. Tudo aquilo que não é Cristo não permanece. Por isso nós fomos chamados para sermos conformados à imagem do seu Filho, o anel de selar de Deus.
para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amados irmãos, é com este anel de selar que Deus tem golpeado as nossas vidas fielmente. Ele não o faz de maneira leviana. Ele nos golpeia com um molde definido. Ele nos golpeia com um propósito definido. Ele nos golpeia com um anel definido. Cristo é o seu anel de selar. Isso com relação à igreja. E com relação ao universo, derrubarei o trono de todas as nações. Ah, amados irmãos, há um versículo tão impressionante em Apocalipse, que diz assim que naquele dia, nobres, príncipes, poderosos, eles dirão aos montes, caí sobre nós, escondei-nos da face do Cordeiro. Oh, que linguagem! Porque quando nós olhamos para a igreja no livro de Apocalipse, sabe o que nós vemos? Aleluia, exultemos, demos-lhe a glória. Porque são chegadas a ceia das bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Enquanto eles dirão, escondei-nos da face do Cordeiro, com relação à igreja, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. A face que será para eles terror, é a face para nós a mais desejada.